Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votô. Toda semana nós fazemos uma pessoa aqui que viveu Votuporanga nos áureos tempos. E hoje, uma pessoa que é um ícone de Votuporanga em todas as áreas. Dr. Joaquim Figueira da Costa, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Bom dia, Zé Carlos Pontes. Muita satisfação a gente participa desse programa. Já era para ter vindo anteriormente, mas a saúde não permitiu. E hoje, em condições boas, agora nós estamos aqui para dizer que eu sou Joaquim Figueira da Costa. Nasci dia 13 de julho de 1936, portanto tenho 88 anos. Nasci em Ipiguá, na zona rural, mais precisamente na Água Santa. Depois mudamos de Ipiguá, fomos para Mirassolândia, na beira do Jataí. Depois mudamos para Tanabi, na fazenda Meridiano. E depois mudamos para Ibiporanga. Aí eu já estava em idade escolar. Foi quando eu comecei a fazer o primeiro curso, primeiro ano primário. Fiz o primeiro ano primário em Ibiporanga. Mas logo em seguida, meu pai mudou. Meu pai era lavrador, mudava muito. Mudou para Tanabi, na área do Córrego do Capim, entre Tanabi e Américo de Campos. E lá eu fiquei sem escola. Depois do Córrego do Capim, nós fomos para Votuporanga, zona rural, lá perto do Cruzeiro. Lá moramos mais um ano. Só quando eu tinha 1948, é que nós regressamos para Votuporanga, mudamos para a Rua Guaporé, e aí então eu recomecei o estudo, já com quase 12 anos. Comecei a fazer o segundo ano primário, então perdi um pouco. Tive uma infância um pouquinho sacrificada, uma infância de rural, né? Mas foi uma infância muito boa, que eu aprendi a trabalhar na roça. Trabalhava, plantava algodão, colhia as sementes de capim, quer dizer, fiz de tudo. A família do senhor veio para cá quando? O senhor falou 40 aí? Eu vou Votuporanga, que é a cidade, foi na Rua Guaporé, esquina com a Pernambuco, em 1948. 40. Quer dizer, o Votuporanga tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos, era uma cidade pequena. Era uma cidadezinha. Inclusive, o primeiro ano que eu frequentei a escola aqui, era na Rua Padre Paranhos, uma rua que tinha uma erosão enorme, e a antiga Casa Paranhos, eu fiz o segundo ano primário. Ali onde tinha a Casa Paranhos foi escola? Foi escola. Antes da Casa Paranhos, ou depois? Depois Da Casa Paranhos. Depois da Casa Paranhos. Eu não sabia que ali tinha sido escola. Não. Depois disso, a nossa escola, o grupo escolar de Votuporanga passou para um prédio da prefeitura. Eu fiz o restante do grupo escolar na prédio da prefeitura. Doutor Joaquim, os pais do senhor são brasileiros ou vieram de... Brasileiros. São brasileiros. Brasileiros. Bom, e aí o senhor fez o grupo, né, lá onde é a prefeitura hoje, que depois virou o Zenir, né? E aí o senhor continuou estudando? Veja bem, continuei depois de teimosia, né? Porque meu pai era muito liberal. Ele chegou e disse, olha, você quer estudar ou quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. Tenho vontade de trabalhar. Aí ele me arranjou o Luiz Alfaiate, ao lado de hoje Santa Cruz. Aí eu trabalhei com tesourinha, trabalhei com Dircinho, de Alfaiate. Mas trabalhei uns meses só. Quando aproximou o mês de dezembro, que tinha o exame de admissão ao ginásio, falei, meu pai, eu volto atrás, eu vou estudar. E aí, isso é a nova carreira. O senhor fez a admissão com a dona Hermesinda ou não? Como? A admissão o senhor fez com a dona Hermesinda ou não? Não. Porque Ela foi minha professora no segundo ano primário. Sim. Hermesinda Feitosa Jatomar. Brava. Ela muito eficiente. Muito, muito. Bom, e aí o senhor aí voltou a estudar e não parou mais. Aí eu comecei a estudar, mas teve umas inconveniências, viu? Porque aos 14 anos eu ingressei no ginásio. Já um pouquinho maduro. Já. Em 1950 meu pai faleceu. Até essa ocasião a gente vivia uma vida muito tranquila. Tudo que precisava meu pai colocava à disposição. Aí quando ele faleceu, o Jerônimo, que era o caçula, tinha 60 dias. Meu irmão mais velho, Idemano, tinha 16 anos. De uma hora para outra nós ficamos muito desprovidos.
E a minha mãe ficou viúva com 8 filhos, o mais velho com 16 anos. Foi todo mundo. Aí tem que estudar e trabalhar também. Agora, o pai do senhor, quando estava vivo, ele aqui em Votuporanga, ele trabalhava na zona rural. Ele sempre Foi zona rural. Sempre plantação de algodão, de arroz, de milho. E aqui dava muito algodão, né? Muito algodão, principalmente na região de Macedônia. Ele tinha 40 alqueires de arrendamento em Macedônia. Lavoura enorme. Quando ele faleceu, esses 40 alqueires que ele tinha de produção, foi tudo água abaixo, porque quem nos via não pagou. E quem tinha para receber, veio receber. Nós perdemos tudo. Poxa vida. Bom, e aí... Aí eu tive que fazer o ginásio com muito sacrifício, né? Porque eu estudava muito, falava bem inglês, aprendi bem inglês, latim, dava aula particular de inglês e latim, e nas horas vagas eu trabalhava de locutor no serviço de altos-falantes da Voz do Oeste, falando para toda a extensão da Rua Amazonas e Largo São Bento. O senhor trabalhou lá também? Muito tempo. O Valdemar de Lavalle trabalhou lá. Trabalhou. Como é que ele falou que tinha um slogan? Falando... Toda a extensão da Rua Amazonas e Largo São Bento. Porque tinha alto-falante aqui na praça, tinha no São Bento, né? E na Santa Luzia também, né? Não, na Santa Luzia nesse tempo não tinha. Só na Rua Amazonas e Largo São Bento. Santa Luzia nesse tempo era uma vilinha ainda. Né? A gente chamava, inclusive, Vila das Cabras. Porque lá os moradores compravam cabras e punham para pastar. Eu me lembro quando a gente morava na Rua Guaporé, nós tínhamos um campinho de futebol, que era o time da Vila das Cabras. Bom, doutor Joaquim, teve essa ligação do senhor com rádio, televisão, vem desde de muito cedo. Desde muito tempo, senhor. Porque logo depois que eu comecei a trabalhar na rádio, Serviço de alto-falante? Serviço de alto-falantes, apareceu a Rádio Clube. E eu fui convidado para ser locutor da Rádio Clube. Então eu ganhava uns trocados e dava para fazer manutenção e ajudar na família, trabalhando na Rádio Clube. E teve um tempo mais difícil ainda, antes dessa fase de ser locutor, eu trabalhava em engraxate, na caixinha de engraxate. E tinha bastante engraxate, né, doutor? Tinha. Naquela época... Disputava o setor. Mas eu tinha um sócio, chamava 17, ele que carregava a caixa. Eu era meu sócio, eu dava uma conta para ele. Bom, e aí o senhor... Bom, na rádio o senhor só teve essa passagem na Rádio Clube e depois o senhor deixou a rádio para continuar estudando. Sim, aí aconteceu o seguinte, eu tive uma juventude iluminável, Zé Carlos, faço questão de frisar, porque eu terminei, eu estava estudando no ginásio, mas eu tinha vontade de fazer medicina, mas aqui não tinha colegial. Então veio um aluno, Padre Pio Felipe de Mantes, que começou a me ajudar. Ele falou, você vai fazer o colegial, eu vou arrumar colégio para você. Ele me arrumou, não sei se ele pagava, se conseguiu. Esse Padre Pio, ele era padre em Votuporanga. Padre e professor de inglês e latim, meu. Ah, tá. Ele me admirava muito, então me arrumou para fazer o colégio diocesano em Campinas. Lá bateu para estudar em Campinas. E aí nas férias eu dava aula particular de latim e falava na Rádio Clube. Sei. Então o Padre Pio foi o grande... Foi uma bênção na minha vida, foi uma luz que veio no meu caminho. E o senhor fez medicina onde? Olha, eu terminei o colegial. Quando eu terminei o colegial, eu ia terminar. São Paulo era meio escasso de faculdade de medicina. Tinha uma em Ribeirão Preto, uma em Sorocaba e uma em São Paulo. E no Rio tinha um lugar, tinha duas. Tinha a federal e a estadual. A Universidade do Brasil e tinha a estadual. Aí eu me mandei para o Rio de Janeiro. Prestei exame primeiro na federal, 1.500 candidatos, tive um honroso 24º lugar. Poxa. Nem fiz na estadual mais. Matriculei e vim trabalhar. Voltei para cá, trabalhar até começar as aulas. Bom, e aí o senhor terminou medicina, aí o senhor já veio para Votuporanga? Eu já bem, não terminei, não tive muita dificuldade. Ah, tá. Porque como é que eu ia me sustentar no Rio? É verdade. Padre Pio novamente. Até o terceiro ano.
Quando chegou no 3º ano, ele se aposentou e me disse, olha, agora você vai se virar. Porque eu não tenho mais condição, eu me aposentei, caiu muito meu rendimento e eu não posso te ajudar. Aí apareceu outra luz, Dr. Jamilo Eliezeito. Que tem você. Aquele era demais, né? Demais. Pagava tudo. Gozado, o senhor fala do Dr. Jamilo e todo mundo que fala dele, fala desse coração que ele tinha, né? Ele não tinha amigo, pobre, rico, né? Ele tinha essa... Ele pagava os estudos no Rio, e nas férias vinha aqui e levava frequentemente na casa dele para almoçar com ele. Bom, e aí o senhor Formei, fiquei... Mas aí no 5º, 6º ano, eu tive a felicidade de fazer concurso, porque no Rio se fazia concurso para pronto-socorro e SANDU. SANDU era o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência. E eu passei nos 2. E já tinha ordenado. Então, 5º e 6º ano, eu tive uma boa remuneração. O senhor já se bancou? Já consegui ter ser autossuficiente. Mas só que aconteceu o seguinte, quando terminou o curso, terminou esses 2 empregos. E aí eu queria fazer pelo menos mais 2 anos de especialização, mas não tinha recurso. Aí meu professor de cardiologia, Alfredo Puig, foi outra luz também no meu caminho, arranjou para ser assistente de ensino na Faculdade Nacional de Medicina e cardiologista do IAPI, que ele era chefe do serviço de cardiologia. Os 2 anos que eu fiquei lá, fui assistente do serviço de cardiologia e ao mesmo tempo cardiologista do IAPI. Mas logo apareceu o desemprego também, fui trabalhar um pronto-socorro particular para Santo Antônio, em Copacabana. E fiz toda a minha especialização lá. Fiquei mais 2 anos depois de formado. Consegui comprar um carrinho, consegui comprar os equipamentos, consegui fazer uma reforma na casa da minha mãe e vim para Votuporanga em 1965, uma segunda-feira de carnaval de fevereiro de 1965. Eu aproveitei justamente a segunda-feira de carnaval para vir embora. Com o trânsito melhor, etc. Vim me instalei em Votuporanga e comecei uma vida privilegiada, Zé Carlos. Por quê? Porque a cardiologia não é uma especialidade nova. Aqui não tinha nenhum cardiologista na região. E aí o Preto tinha 2, Raul e o Pércio. Em Casanduva tinha outro em Casanduva. Então eu fiquei sozinho aqui nesse sertão. Trabalhava feito um doido, mas tinha cliente para todo lado, cliente de Minas, cliente de Mato Grosso, e esse sertão aqui. Então eu tive um início de carreira muito feliz porque não tinha concorrência. E achava tempo também ainda para fazer toda quinta-feira um ambulatório na Santa Casa para os indigentes. Sei. E no fim do dia, achava de dar assistência no asilo de São Vicente de Paula. Trabalhei 40 anos na assistência aos idosos no asilo de São Vicente de Paula. Doutor Joaquim, hoje, toda a área de medicina já está mais avançada, já ajuda muito o médico, por causa da tecnologia, por causa dos equipamentos, né? Hoje, se o senhor precisar operar um paciente, o senhor sabe exatamente o que vai fazer, porque tem todo... Na época do senhor, como que era, doutor? Quando o senhor começou, na década de 60? Era muito difícil. Quando eu precisava de uma cirurgia, eu encaminhei alguns doentes para o doutor Zerbini. Eu tenho cartas de devolução do doutor Zerbini, que tinha o capricho de mandar a carta agradecendo o encaminhamento e fazer um relato da cirurgia que foi feita e colocando a difusão para os casos. Eu tinha que mandar para fora. Agora, eu procurei também, cada vez melhor mais. Eu frequentei todos os congressos brasileiros de cardiologia que existiam uma vez por ano. E frequentei 5 congressos mundiais de cardiologia. Sim. E fui no congresso inicialmente de Tóquio, depois eu fui em Moscou, depois eu fui em Berlim, depois eu fui no Rio de Janeiro e na Argentina. Na Argentina. E se especializar, né? Isso ajuda muito. E o senhor não foi o único médico da família, né? O senhor teve um irmão que também foi médico, né? Ah, bom, eu puxei a filha, não? Né? Isso. Só que teve o Diorano que puxou a filha, o Jerônimo que não quis fazer medicina, fez odonto.
Depois virou advogado? Virou advogado. E agora eu tenho netos. Tenho dois netos já médicos. Tenho uma neta que começou medicina esse ano. E... O Diorandi era cardiologista também? Não, pneumologista. Pneumologista. Médico, só o senhor e o Diorandi. Só eu e o Diorandi. Tá. Bom, doutor, e aí o senhor veio, começou a trabalhar na medicina, e aí o senhor começou a entrar na política também, começou a se envolver com a política. Como é que foi? Zé Carlos, teve o seguinte, eu fui convidado para ser tesoureiro da Santa Casa. Fiquei um tempo, no tempo do Capitão Almeida. Aí, o doutor Jamil ficou com um pouco de ciúme e disse, eu te ajudei, agora você vai o sócio da casa. Me colocou como diretor administrativo da Casa de Saúde do Hospital de São Jamil. Eu passei, então, a dirigir o hospital do doutor Jamil. Nós eram 30 leitos, nós transferimos em 50 leitos e equipamos tudo que era bom e de melhor. E gozado, né, doutor? E naquela época, nós tínhamos 4 hospitais de Votuporanga. Certo. É. Agora, também era mais fácil montar um hospital, né, doutor? Não precisava de tanto equipamento como hoje, né? Você... Hoje não é fácil. Hoje é muito caro. Se eu vou montar um hospital, um UTI hoje é caríssimo. Eu sei porque eu tive o trabalho de construir um UTI com a Casa de Saúde. Entendeu? É caríssimo e a manutenção também cara. Os profissionais especializados em UTI, sem que os profissionais caros. Mas foi difícil. Doutor, a Santa Casa de Votuporanga sempre foi uma referência, né? Sempre foi. Eu trabalhei muito tempo na Santa Casa, nunca deixei de trabalhar. E eu dava toda quinta-feira um ambulatório para indigentes. Eu ia toda quinta-feira para a Santa Casa, fazia 50 consultas, 40, 50 consultas. Terminava lá, eu ia para o asilo São Vicente de Paula e os velhinhos. Fiz um trabalho bom no asilo, que eu cadastrei todos os velhinhos, todas as velhinhas, fazia um prontuário de cada um e deixava lá. E tudo escrito, entendeu? Então, a enfermeira, quando eu estava presente, tinha alguma dúvida, falava, doente tal, assim, tá com tal problema assim, o que eu faço? Eu orientava por telefone. Doutor, aqui, o senhor falando dessas... dá para perceber, o senhor teve o senhor tinha uma atuação também espiritual ou religiosa muito forte também, né? Sem dúvida. A formação que eu tive do Padre Pio fez com que eu ficasse bastante religioso e eu chegando em Votuporanga, imediatamente já me levaram para trabalhar fazendo o curso de noivos na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aí me nomearam diretor financeiro da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos o prazer de fazer muitas coisas. O piso da igreja, o piso do altar. Uma campanha de arrecadação de fundos com um produtor de café. Foi muito bonito e arrecadou muito dinheiro. Depois nós fizemos leilões do gado, fizemos inúmeros leilões de gado. Fizemos inclusive uma festa que foi memorável. A festa chamada Feira da Providência no Açari. Foi uma festa excepcional, que arrecadou muito dinheiro. Cada colônia tinha uma noite, fazia sua festa. Eu participava como diretor desse trabalho todo. E naquela época havia uma participação grande mesmo, né? Todo mundo entrava, né? Fazendeiro dando boi. Exato. Dava boi, dava café. Os leilões eram muito prestigiados, entendeu? Os quermesses. Nós conseguimos arrecadar muito dinheiro. Bom, e aí com essa toda atividade do senhor não teve jeito de não se meter em política, né, doutor? Se começou o mosquitinho mordeu, picou o senhor, como é que foi? Eu fiz muita amizade com o Adolfo Guedes. O Adolfo Guedes insistiu muito para ser candidato a vereador. Eu fui candidato a vereador em 1968. O ano que eu casei, era solteiro ainda, mas casei e fui vereador. E nesse ano, eu tive uma votação expressiva. Sim, 20% do eleitorado. Poxa.
coisa que hoje é difícil alguém conseguir. Não, Mas eu tinha muito prestígio, 3 anos de profissão que já está com muito prestígio, consegui uma votação expressiva de vereador. Aí eu fui presidente da Câmara, e depois, mais tarde, eu cheguei a ser vice-prefeito com o Pedro Stefanelli. E com o Pedro Stefanelli eu substituí ele nas férias viajava e eu ficava na prefeitura. E eu pude fazer grandes trabalhos na prefeitura. Mas eu gosto muito de frisar o que eu fiz principalmente como vereador. Votuporanga é uma cidade que tinha uma indústria incipiente. Era serrarias, máquina de arroz, máquina de café, e tinha Faquini, na rua Pernambuco, sim, fazia carroceria e colocava em cima de cavaletes. isso, E o AB Pereira na rua Amazonas, isso. fabricando Alves. E o AB Pereira e Sonato Amarol, implicado com essa situação, o Votuporanga já tinha desenvolvido o máximo na parte da agricultura, e nós precisamos ver de indústria, que o comércio aqui está bom, mas precisa de indústria. E aí estudamos e fomos a Jundiaí, Nácio Marão, AB Pereira e eu, e fomos em Jundiaí conhecer o Plano DIL, que era o Plano de Amparo e Industrialização de Jundiaí. Pegamos uma cópia e trouxemos para cá. Aí fizemos inúmeras reuniões, inúmeros estudos, e fizemos o Plamivo, é o Plano de Amparo e Incentivo à Indústria de Votuporanga. Quem era o prefeito na época? O prefeito era do Nabuco. Era o Nabuco? Isso. E eu não podia fazer isso aí como um projeto. Era uma indicação. Uma Eu indicação. fiz a indicação para o Nabuco e ele aprovou integralmente, mandou, e foi um projeto de lei, foi criado o Plamivo. Ele começou os distritos industriais, distrito 1, 2, hoje está no 7º já, né? O 7º distrito industrial. Doutor Joaquim, o senhor falou do Dalvo Guedes. Eu lembro dele, eu era garoto, adolescente. Mas nunca lembro do Dalvo Guedes sendo um político. Para mim, ele era gerente do banco. Ele era uma pessoa assim. Ele tinha essa veia política ou ele descobriu depois que ele foi candidato? Como é que ele virou candidato? Virou candidato em mera circunstância. Entendeu? Eu não estava aqui nesse tempo. Sim. Entendeu? Mas eu fiquei sabendo que ele foi convidado e aceitou e fez uma excelente administração. Fez. Mas assim, não era um político. Gozado, né? Votuporanga teve. O Nabuco também, né? Foi mais ou menos assim, né? Foi. O Nabuco também era gerente do Laticínio, né? Sim. Laticínio. E aí convidaram ele. João Lúcio também, dentista, né? Não tinha essa. Votuporanga teve muito prefeito que foi pensado sem estar no meio político, né? Mas o Dalvo Guedes era uma pessoa sensacional. Foi meu amigo até o último dia. Eu trocava ideias com ele todos os dias sobre os assuntos mais variados. Todos os dias eu ligava para o Dalvo Guedes e sabia o que ele achou daquilo que estava assistindo. Era uma pessoa sensacional. O maior amigo que eu tive em Votuporanga. Ele foi um dos que fizeram a fundação, né? A FACLE, né? Foi na gestão dele, né? A gestão dele que foi criada a FACLE. Eu me lembro o dia que saiu isso. Ele chegou no governador Abel Sodré e exigiu a criação dessa faculdade. Puxa vida. E era só a Faculdade de Ciências e Letras, né? Ciências e Letras somente. Aí depois virou essa... Evoluiu, né? E dessas campanhas políticas... bom, primeiro o senhor falou que o senhor não queria ser prefeito e tal, foi vereador. Por que o senhor queria mais trabalhar nos bastidores? A profissão para mim era o item maior. Por causa da profissão. Só deixei a profissão há 2, 3 anos atrás, por causa do Covid, que me deixou muito dificultado para exercer a profissão. Mas eu gostava muito de trabalhar. E trabalhava muito mesmo. Era das 8 da manhã até 7 horas da noite. Sei. E agora, na política ainda teve um outro fato interessante também que eu gostaria de ressaltar. Pois não. Quando vice-prefeito, Pedro me encarregou de cuidar do desfavelamento. Por tinha muitas favelas. Tinha uma favela no fim da rua, em Minas Gerais, cruzamento com a Anitta Costa. Sim.
nós conseguimos erradicar essa favela. Era um terreno, propriedade do senhor Rafael Cavalim. Ele deu o terreno para a prefeitura e nós fizemos o que é hoje a Praça Rafael Cavalim. Ali era uma favela. Mas o mais marcante mesmo foi a Sapolândia. Tinha 178 barracos, vivendo nas condições mais precárias. E nós conseguimos, sem nenhum centavo de recurso estadual, federal, só recurso municipal. Eu consegui convencer a Câmara e o prefeito que a gente devia criar um fundo municipal de habitação. Criamos esse fundo municipal de habitação. Era um percentual pequeno da arrecadação dos tributos e também as multas. As multas, 50% das multas, e é tudo por esse fundo municipal de habitação. E com esses pequenos recursos, nós conseguimos desfavelar 178 barracos da Sapolândia, que era uma vergonha, era uma coisa. A cidade progrediu muito, envolveu, ficou aquela coisa ali no meio. É lá, eu sei. Agora, como é que os senhores fizeram? Como é que foi o processo? Vocês construíram casa e eles foram para lá? Como é que aconteceu? A gente construía a casa e entregava. Ah, e num lugar só ou em vários lugares, as casas? Em 2 lugares, nós compramos alguns terrenos de propriedade particular, ali na tudo adjacência daquela avenida, e também conseguimos um bom terreno também da própria indústria Francisco Matarazzo. Eles fizeram o loteamento daquele bairro e não cumpriram todas as exigências, não fizeram asfalto. E aí nós entramos em contato com eles e dissemos o seguinte: olha, a prefeitura está fazendo asfalto e cobrando o usuário. Vocês podiam dar uma parte desse patrimônio que vocês têm aqui, que ficou de reserva, para a gente fazer desfavelamento. Eles doaram toda aquela faixa vizinha da avenida, e ali nós fizemos as casas populares. Doutor Joaquim, e quando a gente elimina uma favela, a gente elimina um monte de problema, né? Que tem ali em torno, né? Olha, ali, primeiro, doenças. Segundo, foco de droga. Olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi trabalhar intensamente para tirar a Sapolândia, principalmente. Outra nem tanto. Porque a favela do Pedro Japonês, que a gente chama, que é a da Anitta Costa, era mais pessoas idólatras, entendeu? Sim. Mas em Sapolândia tinha de tudo. Eu imagino tanto de doença que devia ter, né, doutor? Porque ali, tudo insalubre, né? Tudo ali... O esgoto correndo a céu aberto. Céu aberto, aquilo lá. Doutor Joaquim, falando um lado mais pitoresco de política, Fubá e Maracujá foi a política mais icônica de Votuporanga. Foi, sem dúvida nenhuma. Porque foi a política em que houve uma participação muito intensa da população. Eu me lembro que a coisa estava equilibrada. Faltando alguns dias para a eleição, as esposas do Luiz Garcia de Aro, do poeta Luiz de Aro, saíram na Vila Paz, principalmente, de casa em casa, e conseguiram virar a política. Porque estava bem afiado, né? O nós estava bem afiado. E gozado, né? A cidade inteira mesmo, né? Tinha o Fubá e o Maracujá, né? Era uma coisa... Fubá por quê? Porque o Onofre tinha uma fábrica de fubá. E Maracujá por causa do Nabuco, ligado ao Maracujá. Quem teve a ideia de pôr aquele caminhão com suco de maracujá na rua Amazonas? Abílio Caribe. Ah, é? Fez uma canalização e distribuía. Foi a torneira, né? Torneira. Abriu. Era essa. Doutor, outra eleição que eu acho que me contaram, que foi a do Nabuco contra o doutor Viscardi. Que disseram que o doutor Viscardi estava na frente, e aí surgiu o Jacu. Como é que foi isso? Zé Carlos, posso ter que falar disso, porque isso sobrar para mim. Não precisa falar nome. Vamos falar nome. Não, mas ia sobrar para mim. Porque eu era o candidato natural, não era o Viscardi. Ah, entendi. E aí, houve uma reunião um dia na fábrica da
máquina de arroz, lá no fim da rua Pernambuco, e nós estávamos todos reunidos e eu pressionado para aceitar. E não tinha outro, não estava tendo saída. Foi quando veio uma iluminação. Capitão Leônidas Pereira de Almeida chegou na reunião e falou: esse não. Nós precisamos dele como médico e eu preciso dele na Santa Casa. Matou assim. Livrou o senhor. Se me tirou na jogada. E aí entrou o Viscardi. Aí entrou o Viscardi. E o Nabuco assumiu o Jacu e ganhou a eleição. Ô, Zé Carlos, eu gostaria de frisar também um pouquinho que eu fiz. Vamos lá. Como, assim, no setor de medicina, mas não como médico de consultório. Sim, médico. Primeiro, como tesoureiro da Santa Casa. Depois, como diretor administrativo do Hospital Dr. Jamiro, onde nós construímos o hospital, porque era um hospital pequeno, nós transformamos num hospital grande, inclusive com a UTI. E depois disso, nós fundamos em 1999, havia uma carência de tomógrafo em Votuporanga. A Santa Casa tinha um tomógrafo da Philips que queimou e ficou 2 anos sem tomógrafo em Votuporanga. E aí eu convenci meus colegas de Unimed de tirarmos. A Unimed naquele tempo tinha bastante sucesso. Chegando no fim do ano, era cooperativo das sobras, distribuía as sobras. Ah, tá. Então eu convenci o povo e os colegas, ao invés de pegar as sobras, uma parte das sobras destinava a formar uma empresa chamada Investimed. Bolamos essa Investimed, estatuto, criamos essa Investimed, compramos um tomógrafo Toshiba, entendeu? Custou $380 mil. Não tínhamos esse dinheiro de imediato. Nós compramos a prazo, com prazo de 2 anos, pagamos o tomógrafo. E a Investimed depois investiu e trouxe mais também outros equipamentos para a casa de saúde. E compramos, inclusive, trouxemos a medicina nuclear para Santa Casa. Foi uma empresa muito importante. Foi fundada em 1998. Eu fui presidente até o ano passado, quando foi extinta a empresa. Chegou um ponto agora, ultimamente, que nós chegamos a ser dono do hospital Casa de Saúde. Compramos o hospital. Isso. E vendemos para a Unimed agora. Cada um foi ressarcido daquele pequeno investimento que fez lá atrás. Doutor Ilaqui, como é que a Santa Casa, esses hospitais, conseguem acompanhar a tecnologia com esses equipamentos? Isso tem que ter um investimento alto. Isso precisa vir dinheiro, governo federal, estadual, de algum lugar, né? Porque não dá. Não vinha, mas agora tem vindo. Principalmente, com o Carlão Filho Natário, tem encaminhado muitas emendas. E outros deputados também. Todo dia você pega o jornal, tem um deputado encaminhando uma emenda para a Santa Casa. Entendeu? Além disso, também, os municípios que eram muito acomodados, não usavam a Santa Casa mesmo acomodados, fazem leilão julgado e mandam recurso. Hoje a Santa Casa tem condições bem mais favoráveis, está bem equipada, está perfeito, um hospital moderno. Eu lembro já, lá atrás, havia essa discussão, né? Que a Santa Casa recebia pacientes de toda a região e a região não ajudava. Os prefeitos compravam ambulância para trazer os pacientes para cá. Mas, né? E era um sufoco muito grande, né? Hoje já mudou essa mentalidade. Mudou bastante. Deu uma ajuda considerável. As prefeituras colaboram. Porque eu fico imaginando, se não tiver dinheiro da recurso estadual, federal, você não consegue. Ela é deficitária, né? Você não consegue cuidar, né? O SUS é extremamente deficitário, sistema único de saúde. Mas hoje no estado de São Paulo, você tem um tipo especial de SUS, né? O governo do estado parece que complementa já. Sim. As internações de SUS já melhoram um pouco. Doutor, aqui eu nunca tinha usado o sistema SUS. E um dia eu precisei usar. Eu fiquei impressionado com o atendimento do AME. Fiquei impressionado com aquilo. Porque eu lembro que quando eu cheguei, mas
Lá estava lotado, parecia uma rodoviária. Eu falei, eu vou sair daqui a 2 dias. Eu acho que eu não fiquei 2 horas lá. Quer dizer, na opinião do senhor, a saúde de Votuporanga, ela é uma saúde exemplar? Como é que nós estamos em termos de saúde em Votuporanga? Ela tem algumas carências ainda, mas pode se considerar uma cidade de porte de Votuporanga, que ela é excelente, comparado com outras cidades de mesmo porte, ela está por cima. Porque Graças, principalmente, a um grupo de provedores que assumiram a Santa Casa nos últimos tempos. Né? Porque nos tempos antigos, eram os próprios médicos. O Dr. Geraldo foi provedor há muito tempo. O Capitão Almeida foi também. Mas depois disso, agora, ultimamente, tem vindo a um grupo de políticos de bastante alcance na cidade, que tem dado uma sustentação muito boa para a Santa Casa. É um trabalho profissional, né? Sem dúvida. Para o senhor continuar levando isso aí. Doutor, e na época que o senhor começou a trabalhar aqui como cardiologista, quais eram os principais problemas que nós tínhamos naquela época? Porque a gente tinha muito produtor rural, né, que trabalhava, não havia esgoto, água tratada era muito pouco. Quais eram os principais problemas? O mais chocante era a doença de Chagas, era miocardite chagásica. Era muito... O restante é mais ou menos como é hoje: hipertensão, diabetes, Era como... lesões valvulares. Porque a gente ouve sempre que a alimentação que nós comemos aí está aumentando algum tipo de doença, né? Antigamente a alimentação era mais saudável, mas mantém a mesma coisa. Agora, da onde vinha as chagas, o barbeiro, né? Eles ficavam... Qual que era o habitat deles? O habitat dele era principalmente coqueiros. E casa de pau a pique também tinha, né? O coqueiro, ele vinha na casa de pau aqui, o habitat era lá. Eles vinham nas casas de pau a pique, principalmente. Sim. Isso passou. E tinha muita mortalidade, doutor? Tinha. Tinha porque não havia os recursos que hoje tem, né? Hoje, diante de algumas situações de chagas, você põe um marca-passo, contorno. Antigamente não tinha. Não tinha marca-passo. Não tinha marca-passo. E hoje tem um tratamento mais... Hoje praticamente é raro gerir um caso de chagas. Muito raro. Porque... Só quando vem de outro estado. O estado de São Paulo praticamente foi Jânio Quadros e erradicou a doença de chagas no estado de São Paulo. Como? Matando bicho? Matando, fazendo campanhas e fazendo campanhas assim nas pra rural. E acabando com isso, acabando com eles só. Barbeiro. E hoje tem uma dengue aí que está... Hoje a dengue está aí mostrando pelos azeis de fora. Né? Doutor, você quer colocar mais alguma coisa? Nosso papo tá... Eu quero colocar o seguinte, que apesar de tudo que eu fiz e fui, eu consegui também ter participação outras. Eu fui em vários clubes, eu fui no Rotary Club, até hoje participo do Rotary Club. Eu trabalhei muito na igreja. E montamos aqui, para pedido do Padre Nilo, uma equipe chamada Equipe de Nossa Senhora. No início eram 10 casais, hoje tem mais de 300 casais de Equipe de Nossa Senhora. Nós introduzimos esse movimento em Votuporanga. Então, sobrava tempo, eu não sei como. Não tinha. Não sei como, mas achava tempo. Então, aqui agora eu quero finalizar falando de uma coisa que eu gosto. O senhor inaugurou a TV Unifev. Foi quando o senhor era presidente da fundação, né? Uma das atividades que eu tive paralela foi presidente da Fundação Educacional. Eu fui diretor da Unifev, da diretoria da Unifev, muito tempo.
Era diretor, cargo secundário, até que um dia acharam que eu devia pegar a presidência. E nesse mesmo dia, nessa mesma época, nós tivemos a felicidade de conseguir a rádio universitária, através de um trabalho muito bom de um funcionário que a gente tinha, chamado Vanderlei Passoni, que seja cultuada a memória dele para sempre. E o Vanderlei ia sempre em Brasília para resolver os problemas da Rádio Unifeb. E um dia ele me ligou, falou: doutor, é o seguinte, olha, eu estou aqui vendo o programa da Rádio Unifeb, mas nós temos chance de levar um canal de televisão para Votuporanga, uma TV educativa. Se eu posso tocar o barco, vai em frente que eu consulto a diretoria, assim, pode tocar o barco. E tocar o barco. Alguns meses depois, na quadra coberta, nós estávamos inaugurando, com a presença do ministro das Comunicações, a TV Unifeb. Foi uma benção. Nossa, foi mesmo, né? Uma benção. Agora, é coisa de meio maluco, né? Ter uma TV numa cidade é coisa... É matar um leão por dia, né? Zé Carlos, você não sabe quanto nós tivemos dificuldade. Teve conversa, nós não tínhamos filmadora. Como é que você vai fazer uma TV? Uma televisão sem filmadora. Quem prestava muita televisão para nós era o doutor José Luiz Sanches Vargas. Luiz Sanches Vargas. Ele prestava. E a gente conseguia, inclusive, filmar jogos e trazer um jogo no mesmo dia. Entendeu? Eu lembro, Votuporanguense ia jogar em Piracicaba. Ia lá, filmava, aí vinha, aí 9 horas da noite, passava o videotape e passa. Isso foi um... Mesmo em São Paulo. Em São Paulo a gente fazia o seguinte, a equipe filmava e voltava de carro. Mas punha o filme lá, real. Real, não sei qual, a companhia aérea. E a gente mandava um portador esperar em Rio Preto. 7 e pouco da noite, pegava lá e já... então vinha de avião para Rio Preto. Para Rio Preto. Quando o jogo era em São Paulo, para aquele fundo lá, fazia isso. Nossa Senhora, que... Era um drama, viu? Era uma dificuldade. Dificuldade enorme. Né? E... As edições dos programas eram muito difíceis. Era. Eu me lembro que eram 2 videocassetes. Fazia edição em 2 videocassetes. Era uma coisa... Tudo assim, praticamente manual. Tudo manual. Agora, o doutor, a rádio principalmente, teve muito colaborador, né? Pessoas que vinham fazer um programa. Teve muita gente que colaborou. E nós tivemos grande Paula Bemorati. O próprio Vanderlei Passoni, a Lourdes Mainardi, eles faziam um programa aqui na rádio, né? A Lourdes Mainardi foi outra também, pé de boi na porque a João Luz era muito bonito. Nossa, ela era maravilhosa. E hoje a TV está com essa audiência fantástica, né? Em Votuporanga, a TV tem uma audiência em Votuporanga fantástica. O futebol, que era muito assim, precário. Hoje, excelente, eu assisto um jogo da TV Universitária como se estivesse vendo uma TV de São Paulo. Lógico, é ao vivo. Eu pego um jogo da Votuporanguense em casa, ver a TV. Eu também não. Porque é ao vivo, né? A gente está vendo... Quer dizer, isso leva, né, o time... Doutor, e no futebol, o senhor... Participei também, viu? O senhor participou? Não tinha como, eu participei porque eu sempre fui das diretorias da Associação Atlético Votuporanguense. Em 1967, por aí, Dalvo Guedes me incumbiu ser presidente de uma comissão de iluminação do estádio. Essa comissão me pediu que eu designasse os outros membros. Aí eu procurei Plínio Marim, Pedro Sanches e Carlos Ferrari. Uma comissão pesada, para iluminar o estádio. E fizemos um trabalho muito bom. Em prazo de 6 meses, 8 meses, o estádio estava sendo iluminado, mesmo devendo. Estava devendo. Pedro Sanches fazia título, eu aceitava, Pedro Sanches incansável do Brasil e pagava os fornecedores. Só corrigindo uma coisinha, foi em 62 que foi inaugurado a iluminação. Sim, mesmo. Foi Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Uma chuva, né? E a Votuporanguense foi em 1962. Posso estar enganado, mas acho que... Eu não sei. Não sou muito guarda.
E foi um sucesso também, porque, inclusive, foi a primeira vez... Não foi em 62. Não? Em 1962, eu estava formando no Rio de Janeiro. Eu vim para Votuporanga em 65. Foi em 68. Foi 68? 68. Foi depois... Bom, vamos deixar a data para lá. A gente procura. E foi a primeira vez que a gente viu futebol com bola branca, né? Porque a bola era sempre aquelas vermelhas e à noite tinha que ser bola branca. Então, Joaquim, muito obrigado por esse papo, a gente relembrar a história do senhor e de Votuporanga. Foi muito legal, muito obrigado. Zé Carlos, eu sempre estou à disposição. Nos dias que não houver impedimento nenhum, com 88 anos, nem sempre, eu ultimamente tive uma gripe muito forte, fiquei praticamente afônico. Hoje ainda não estou com a voz perfeita ainda, mas deu para quebrar o galho. Bom, e o susto da Covid passou. Isso passou. Mas eu sofri muito com a Covid. É, né? Vou resumir para você. Eu fiquei 60 dias internado, 30 dias na UTI, e depois passei 3 meses em casa, sem poder falar, sem poder alimentar, sem poder tomar água. Nossa. Traqueostomia, ligado ao respirador, e a gastrostomia, onde eu alimentava aquele estômago. Foi quase um milagre. Nossa. Tantos outros nessa época se foram e eu consegui superar. Ainda bem, graças a Deus. Muito obrigado. Nós precisamos trazer, sabe quem aqui? O Dr. Jerônimo Figueira da Costa. Não é difícil, viu? Não. O Jerônimo tem muita coisa, ele foi presidente do EG, teve uma passagem muito importante. Foi, ele tem uma atuação política muito grande. O senhor me ajuda a convencê-lo de vir aqui? Eu deixo que eu tome conta da garrafa. Então, muito obrigado, doutor. E assim nós encerramos mais um Baú de Votu, com esse bate-papo maravilhoso, doutor Joaquim. E nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até lá.